Olá, eu sou Mary Hatch com mais uma semente de vida para o seu coração nesse dia chamado hoje, 11 de outubro de 2024, e mais uma vez eu estou aqui com você, mais um dia para espalhar essa palavra de vida, essa palavra de esperança, essa palavra de fé, essa palavra que te inicia por dentro. Tenho certeza que tem algo de Deus para o seu coração através desse devocional. Mais um dia que Deus me dá a rica oportunidade de estar aqui com você, de declarar que Ele é Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, o único que governa os nossos corações, o único que é a luz, o caminho e a verdade, aquele que nos leva para um lugar de vida, para um lugar de vitória, aquele que nos molda, aquele que nos transforma e aquele que nos restaura. Aleluia! Glória a Deus por mais essa rica oportunidade de poder adorar esse Deus e declarar sobre a tua vida que a abundante graça do nosso Senhor Jesus transborda sobre você, sobre o teu coração, sobre teu lar, o teu trabalho, o teu ministério, sobre os projetos que o Senhor tem colocado no seu coração. Em nome de Jesus, receba essa abundante graça, receba aí e declare: Senhor, eu creio que essa bondade do Senhor, essa abundante graça, esse favor imerecido, todos os dias, vem, Senhor, transbordando sobre mim. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Se você deseja participar dos devocionais durante a semana, porque eu só estou aqui na sexta-feira, mas de segunda a quinta eu estou ali pelo WhatsApp, no Grupo Floresça, trazendo áudios e textos sobre os devocionais. Tem sido assim devocionais poderosos, profundos, onde ali eu vou esmiuçando cada capítulo, aquilo que Deus vai falando ao meu coração, e eu tenho certeza que vai ser um canal de bênção para você. Se você deseja participar, você vai poder receber os devocionais todos os dias de manhã, de segunda a quinta, e toda sexta-feira aqui com você. O grupo fica fechado, somente na segunda, no finalzinho do dia, eu abro para que coloque seus pedidos de oração. Na segunda noite eu faço ali um momento de reflexão, orando por cada pedido, e logo depois o grupo é fechado para que a gente fique focada somente naquilo que Deus está falando conosco durante a semana. Tenho certeza que será bênção para a sua vida. Amém? E mais uma vez aqui com você, com o nosso devocional, o mistério da vontade de Deus, de Charles Swindoll, como Deus tem falado comigo, e eu creio que tem falado também com aquelas que têm acompanhado, sabe? Deus tem dado direções através deste livro, Deus tem dado conselhos, o Senhor tem nos guiado para este lugar, para compreender a vontade perfeita dele, para nos submeter aos mistérios da vontade dele, sabendo que ele tem o melhor para nós, entendendo que ele é soberano, que ele é poderoso, que ele é grande, que ele é um Deus infinito, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Senhor das nossas vidas. E assim eu comecei esse devocional já tem algum tempo, estou sem pressa, ainda vou estar alguns vídeos falando sobre este tema, porque é um tema que nós precisamos estar sempre meditando e aprendendo mais daquilo que Deus quer falar conosco sobre a sua vontade. As pessoas ficam muito confusas em relação ao que é a vontade de Deus para a minha vida. Há muitos conflitos para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. E esse livro, ele traz um pouco, assim, ele clareia, né? Ele clareia esse entendimento, nos trazendo mais visão e mais compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. E semana passada eu comecei com a segunda parte desse livro. A primeira foi falando da soberania de Deus, foi falando ali como nós devemos nos posicionar diante dessa soberania, as diretrizes, os conselhos, aquilo que nós precisamos fazer para que a gente possa verdadeiramente viver a vontade de Deus. Essa segunda parte, ele está falando sobre as bênçãos de viver sob essa misteriosa vontade de Deus.
Semana passada eu falei sobre a magnífica misericórdia de Deus, a gesed de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, que é derramada sobre a nossa vida diariamente. Louvado seja o Senhor. Que todos os dias nós temos essa porção. Por isso eu sempre começo esse vídeo falando que a abundante graça de Deus transborde sobre você. Porque ela é real, ela é verdadeira e ela todos os dias, agora, nesse exato momento, há a graça de Deus sobre a minha vida. Oh, Deus lindo! E esta semana, falando sobre a magnífica imutabilidade de Deus. Minha amada, Deus não muda. Deus não muda. Eu e você, sim. Nós mudamos de opinião, nós não cumprimos muitas vezes nossas promessas, mas o nosso Deus não muda. E assim foi segunda-feira, o nosso primeiro devocional da semana, falando da imutabilidade de Deus, dessa bênção que há para aqueles que estão sob a vontade perfeita de Deus. Também são abençoados com a imutabilidade de Deus, porque Deus não muda. E se Ele não muda, suas misericórdias permanecem para sempre. E a nossa frase de segunda-feira foi a seguinte: Deus se mantém o mesmo, imutável e consistente. Ele permanece fiel, sempre presente em nossas vidas, mesmo quando somos incapazes de perceber sua presença. Que maravilha, que verdade poderosa, que frase linda! Ele permanece fiel e sempre presente em nossas vidas, ainda que sejamos incapazes de perceber sua presença. E o versículo base foi em Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele é imutável. Deus não muda. E ainda que a gente não compreenda de forma plena a grandeza do Senhor, a soberania do Senhor, ainda que a gente não consiga entender de forma clara, Deus continua com suas doces misericórdias sendo derramadas sobre nossas vidas todos os dias, porque Deus é imutável. Deus não muda. Declarei, Deus não muda. Ainda que sejamos falhos, a palavra do Senhor diz que Ele não muda. Quando Ele diz aqui, ó filho de Jacó, está se referindo aos homens que são vulneráveis, aos homens que são, muitas vezes, estáveis, que mudam dependendo das circunstâncias. Mas o nosso Deus permanece imutável, inabalável, no seu sublime trono de glória, derramando a sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, que eu e você todos os dias possa declarar, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não muda, Senhor, porque a sua misericórdia, Senhor, permanece para sempre. Porque mesmo quando erramos, o Senhor permanece fiel na sua misericórdia. Por isso, estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a meditação de segunda-feira. E na terça-feira, a nossa frase foi: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidas, desde que essa verdade penetre sua mente, ocupada pela desesperança. A palavra do Senhor diz lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o item do capítulo foi o seguinte: a esperança retorna porque Deus é imutável. Deus permanece fiel, Deus permanece misericordioso. E aí Jeremias, nesse capítulo, diante das suas aflições, diante da sua tristeza, diante da sua angústia, de repente, algo muda dentro dele e ele diz essa palavra: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Minha amada, nos tempos de aflições, nos tempos que muitas vezes estamos colhendo o que semeamos, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança.
Lembrando que o nosso Deus é imutável, Ele não muda em suas misericórdias, Ele não muda em suas promessas, Ele não muda em sua justiça, Ele não muda em sua bondade, Ele não muda em sua longanimidade. Jeremias lembrou disso no tempo de assolação, no tempo onde a cidade de Jerusalém estava destruída, o povo tinha sido levado cativo, não havia mais o templo, não havia mais os muros. Mas Jeremias, de repente, ele para e ele olha para o Senhor e diz: Ah, Senhor, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ocupe a sua mente com esta palavra. Não deixe a sua mente ser ocupada pela desesperança, mas traga essa verdade para o seu coração. Deus é imutável, Deus está agindo. Traga à memória, mesmo diante dos dias difíceis, aquilo que te dá esperança. Aí Jeremias começa, sabe, mover pela palavra. O seu coração é aquecido pela palavra e não pelo quadro que ele está vendo, não pela realidade, não pela situação difícil, mas ele está olhando para Deus e dizendo: Senhor, tu és imutável, a tua imutabilidade permanece para sempre, a tua misericórdia, Senhor, permanece para sempre. Confie nessa palavra que está sendo liberada agora. Confie nessa verdade que está sendo declarada através da minha boca agora. Declarando essa palavra que eu e você podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembrando quem é o Senhor. Lembrando que Ele pode todas as coisas. Lembrando que Ele é o Deus de misericórdia. Lembrando o que foi falado em Malaquias, que Deus não muda. Por isso nós estamos de pé, por isso ainda não fomos consumidas pela dor, pela angústia, pela situação difícil. Deus está no controle da minha vida e da sua, minha amada. Creia nisso em nome de Jesus. E na quarta-feira, a nossa frase foi a seguinte: a fidelidade de Deus é incondicional, infalível e imutável. Nada que façamos pode diminuí-la. Ela continua grande. Já parou para pensar nisso? Que a fidelidade de Deus é grande. Que a bondade de Deus é poderosa. Que a misericórdia de Deus é infalível. Lamentações 3, 22, 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor o quê? Não tem fim. Por isso que Jeremias começou a meditar sobre isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que as misericórdias do Senhor não têm fim. E que também a fidelidade de Deus é grande. Todas as vezes que nos encontramos em situações lamentáveis, todas as vezes que nosso coração está aflito, em tristeza, em amargura, que eu e você possamos lembrar deste versículo, possamos lembrar dessas verdades, possamos fazer esse exercício de trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ocupe a sua mente dessa verdade, declare essa verdade todos os dias. Eu quero te lembrar que Deus, Ele não se esquece de nós. Deus, Ele sabe que nós precisamos dEle. Deus compreende que sem a sua misericórdia, nós não podemos continuar de pé. Ele se lembra de nós, mesmo nos dias que estamos colhendo aquilo que semeamos. Ele se lembra de nós nos dias de dores. Ele se lembra de nós no dia das calamidades. Ele se lembra de nós no dia do nosso choro. Ele se lembra de nós no dia do nosso luto. Ele sempre vai se lembrar de nós. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Grande é a fidelidade de Deus. Grande é a misericórdia de Deus. Grande é a bondade de Deus de não se esquecer de nós. Que maravilha, que verdade linda é essa, que Ele não se esquece de mim, que Ele não se esquece de você. Isaías 49 diz o seguinte, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquece de nós, e que nós estamos nas palmas de suas mãos.
A fidelidade de Deus é tão grande que nunca, jamais Ele vai esquecer dos seus filhos. Ele é fiel, creia nisso. A imutabilidade da fidelidade de Deus é tão poderosa que Ele não pode se esquecer de mim e de você. Louvado seja Deus. Se você está se sentindo esquecida por alguém, lembre-se, Deus não se esquece de você. Sabe por quê? Porque a fidelidade dele é grande. E ainda que sejamos esquecidas por tantos, Deus não se esquece de nós. Quando todas as vezes que você olhar para a palma da sua mão, lembre-se que nós estamos nas palmas do Senhor, assim como esse livro. Ó, sabe por quê? Porque Ele é fiel. E na quinta-feira, a nossa frase foi a seguinte: passe um tempo de quietude com Deus. Pare de correr. Comece a esperar nele. Espere com paciência e intencionalidade. Pare de correr. Pare para ouvir a voz de Deus. Pare para ouvir as direções de Deus. Pare para descansar na presença de Deus. Pare para respirar na presença de Deus. De forma intencional. Espere com paciência Ele te responder. O versículo base foi Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. A palavra do Senhor está dizendo aqui que nós precisamos esperar, parar de correr, aquietar o nosso coração, ouvir a voz do céu, ter tempo com Ele, ter tempo com o Senhor, porque diz que o Senhor é bom para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele descansam, para aqueles que estão buscando em oração, em dependência, em comunhão, em intimidade. Eu e você precisamos meditar sobre isso. Num tempo onde é exigido de nós tanta correria, ativismo, tantas responsabilidades, de coisas que Deus nos pediu e de coisas que Deus não nos pediu. Eu quero te dizer, pare, stop. Está na hora de esperar no Senhor. Está na hora de descansar no Senhor. Está na hora de buscar a presença do Senhor. Está na hora de falar, Senhor, eu quero buscar o Senhor. Porque aqui há duas direções. Espere por Ele e busque a Ele. Tire tempo de qualidade com o Senhor. Tire momentos específicos para estar com Ele. Quanto tempo tem que você não tira um tempo de qualidade com o Senhor? Pense aí. Quanto tempo tem que você não passa, momentos com Ele ali, ó, sem pressa, sem agonia, sem distrações? Deus está nos chamando a esperar nele. Deus está nos chamando a buscá-lo em todo tempo. Quanto mais nós esperamos nele, quanto mais nós buscamos a ele, mais a nossa confiança nele aumenta. Mais temos convicção que Deus não se esquece de nós. Mais temos convicção que nós estamos aqui nas palmas de suas mãos. Mais vamos ter direções dele para a nossa vida. Mais vamos compreender as verdades do Senhor. Que venhamos ser diligentes. Que não venhamos ignorar a sua presença. Que venhamos ouvir o que Deus está falando conosco nesse vídeo, nesse devocional. Deus está falando comigo e tenho certeza que está falando com você. Pare de correr, busque o Senhor, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se que nele você tem a força que precisa. Lembre-se que nele você tem a esperança que precisa. Lembre-se que nele você tem o vigor que precisa. Lembre-se que ele é a tua porção. Jeremias declara isso ali em Lamentações 3. O Senhor é a minha porção, por isso eu espero nele. Por isso eu sei que todos que o buscam, por isso eu sei que todos que esperam nele vão contemplar as bênçãos e a vitória. No lugar de silêncio, no lugar de comunhão, no lugar de verdade, no lugar de intimidade. Corra para o Senhor.
diligentemente. Busque ao Senhor de forma intencional. Espere no Senhor e renove a sua esperança. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo, minha amada. Que nós venhamos lembrar que Deus é imutável em sua misericórdia. Deus é imutável em sua fidelidade. Deus é imutável em sua proteção, nos guardando debaixo ali das suas asas, não se esquecendo de nós. E para terminar este devocional, eu quero ler algo com você aqui, que o autor traz para nós e que resume tudo que já foi falado aqui. Submeta-se voluntariamente. Eu quero ler algo aqui com você, que está em Lamentações 3:25. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu falei com você que nós devemos parar de correr. Eu disse que nós devemos buscar o Senhor com diligência, com vontade, com intencionalidade. Deus está nos chamando a este lugar de nos derramar com a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Isso sugere a ausência total de racionalização humana e de desculpas. O Senhor está falando para mim e para você através desse devocional. Chega de desculpas. Chega de querer racionalizar muito as coisas. Põe a boca no pó. Busque a presença do Eterno. Busque aquele que pode fazer algo por você. Entenda que Ele é imutável. Entenda que Ele é misericordioso. Entenda que Ele é Senhor da nossa vida. E que nós precisamos voluntariamente nos render ao Senhor. Com boca no pó, nos humilhando na presença do nosso eterno Deus, sabendo que encontramos misericórdia, bondade, sabemos que Ele sim nos corrige, mas Ele sim derrama da sua graça. Minha amada, boca no pó, o Senhor está nos chamando para esse lugar. Pare de lutar e submeta-se a Ele, isso funciona. Pare de lutar, pare de lutar, pare de correr. Busque o Senhor, porque isso funciona. É o que o autor aqui está trazendo, essa clareza para nós. Porque Deus é imutável, porque Ele não muda. Existe uma porção da sua bondade e misericórdia todos os dias. Só basta a gente se posicionar voluntariamente, colocar a boca no pó, deixar de desculpas, deixar de racionalizar e fazer aquilo que devemos fazer, que está na dependência do nosso eterno Deus. Deus é fiel. No meio da escuridão, dos dias difíceis, a magnífica imutabilidade de Deus continua nos direcionando. A misericórdia de Deus continua sendo derramada sobre nós e a fidelidade de Deus continua grande. Que possamos nos colocar neste lugar de dependência, jogar as nossas vidas nos braços do Senhor. Porque Deus cumprirá a promessa dele. Deus nos perdoa sempre. Deus nos recebe sempre. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso, nós não somos consumidas. Eu quero te lembrar algo. Vai ter dias ensolarados, mas também vai ter dias cinzas. Vai ter dias bons, mas também vai ter dias ruins. Vai ter dias de abundância, mas vai ter dias de escassez. Vai ter dias de alegria, mas também vai ter dias de tristeza. Que eu e você, nós possamos falar como Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Ele é a nossa porção, nele nós esperamos. Ele está abençoando todos aqueles que esperam nele. Ele está perto daqueles que o buscam. Há esperança no Senhor. Há esperança no Senhor. Sabe por quê? Como diz aqui o título, a esperança retorna, porque Deus é fiel, imutável e misericordioso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que
Estamos sob a tua vontade perfeita, absoluta, misteriosa. Deus, que possamos crer que há essa bênção do Senhor sobre nós, a sua imutabilidade. O Senhor não muda, o Senhor é fiel eternamente, a sua bondade permanece para sempre. E ainda que venhamos, Senhor, semear ventos, e ainda que possamos estar em dias, Senhor amado Deus, colhendo aquilo, Senhor, que nós mesmos plantamos, temos a sua bondade, a sua misericórdia, para nos tirar de situações difíceis, para nos dar, Senhor, refrigério nos dias, Senhor, de dificuldade. E mesmo nos dias das dores, das injustiças, daquilo, Senhor, que não podemos controlar. O Senhor permanece fiel e imutável, Deus. O Senhor não mudou, nós é que mudamos. Nós que muitas vezes distanciamos, Senhor, deste lugar. Nós é que andamos correndo demais. Nós é que deixamos de buscar a tua presença. Mas, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que possamos nos aquietar neste lugar, que possamos buscar a tua presença, que possamos confiar nesta verdade, que há esperança naqueles que esperam no Senhor. Que a sua misericórdia se renova sobre nós todos os dias, que podemos estar neste lugar contigo, na convicção, na certeza do derramar da tua bondade, do teu livramento, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a mim e àquela que me ouve, aquele que de repente também me ouve nesse dia. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, querida? Que Deus te abençoe, fique firme, fique forte. Lembre-se, há uma bênção específica. Quem está sob a vontade perfeita de Deus também está sob a sua imutabilidade, também está sob a sua misericórdia, também está sob a sua fidelidade, que é grande. Que Deus abençoe, não se esqueça, floresça em todo tempo, semente de vida para o seu coração. E se esse vídeo falou com você, compartilhe e curte. Que Deus abençoe e até a próxima semana.